Olá, minha turminha, tudo bem? Saudade de vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui, né? Preocupado com vocês, doido para estar com vocês dando aula, que é para adiantar o assunto, né? E hoje, na nossa primeira aula virtual, né? Eu dei um trabalho danado, mas eu fiz com muito carinho. Assim, eu sei que não está perfeita, mas essa é a primeira. Então, a nossa intenção é aperfeiçoar e sair um pouco melhor da próxima. E assim por diante. A gente vai fazendo e vai melhorando. Mas dando continuidade ao nosso ano letivo, né, pelo meu conteúdo aqui, eu tinha que dar a parte de geometria. Mas geometria eu só posso fazer em sala. Porque eu vou trabalhar com construção, vou trabalhar com ângulo, vou trabalhar com algumas coisas. Então eu joguei logo para números inteiros, para a gente ir adiantando, não ficar tão atrás, correto? E a parte geométrica eu vou ter aula prática de construção, então é melhor eu esperar um pouco e eu vou com números inteiros. O que é números inteiros? Eu acho que quando vocês pensam em números inteiros, devem pensar número 1, número 2, e não é. Eu sei que vocês assistem jornal, até no desenho mesmo, desenho, animação, aparece lá o cara no gelo, aparece o cara na neve, aparece o polo sul, aquilo tudo congelado, as geleiras, aquelas coisas todas. Vocês estudaram geografia, né? E eu sei que vocês também já viram esse lance de hoje em tal cidade a temperatura está negativa. É isso que vamos estudar, né? Os números inteiros. Primeiro vamos falar dos números inteiros positivos, depois vamos falar dos números inteiros negativos. Vamos falar dos dois ao mesmo tempo. Vamos fazer a representação dele na reta numérica. E vamos falar dos subconjuntos do números inteiro, que é representado pela letra Z. Ele é representado aqui, ó. O número inteiro, ele é representado pela letra Z. Vocês trabalharam os números naturais, que são representados pela letra N. E os inteiros é representado pela letra Z, como eu estou mostrando a vocês aí. Números inteiros. Os números inteiros, foi justamente o que eu falei lá, deixei até em negrito aqui, ó. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Então vamos trabalhar com os dois. Estes números formam o conjunto dos números inteiros indicado pela letra Z, como eu falei no slide anterior. Então, o conjunto dos números inteiros, ele vem do menos infinito. Ó, ele vem do menos infinito e vai até o mais infinito, como está aqui. Ó. Então, ele vem de menos 1 milhão, menos 999 mil e assim por diante. Então, ele vem do menos infinito, não tem fim, assim como os números positivos, os números naturais que vocês conheceram, também não tem. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados, ó, do sinal de menos. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui são os negativos. Ele tem que vir acompanhado do sinal de menos. Os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhado do sinal de mais. Então, repare que ele chegou aqui no zero, zero elemento neutro. Ó, e aqui ele poderia vir com mais ou vir sem nada, como veio nesse caso aí. Eu botei justamente desse jeito para destacar. Então, ele pode vir acompanhado do sinal de menos, assim também como ele pode vir acompanhado... ele pode vir acompanhado do sinal de mais ou sem sinal nenhum. E o sinal de menos, quando ele for negativo, ele é obrigatório ter.
Bora, números positivos. O conjunto dos números inteiros positivos é infinito, como eu já falei. Você não consegue contar, né? Você consegue contar até determinado número, mas é infinito, não tem fim. Então os números não têm fim. Ele vai começar com 1, 2, 3. Repare que eu não botei o zero ali, viu? Eu não botei o zero. Então ele começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou no 9, eu botei os 3 pontinhos lá de português, né? Que isso significa que isso vai continuar até o infinito, não tem fim. Então, são os números já trabalhados por todos, todo mundo já conhece, até mesmo antes de entrar na sala de aula, antes de você ir na escola, porque os pais geralmente ensinam ao filho 1, aí ele fala 2, 3, então são números que já são conhecidos por vocês, mesmo antes de você vir para a escola. Quando você veio para a escola, você já aperfeiçoou, né? Aí eu tenho aqui, os números inteiros positivos também podem ser escritos da seguinte forma, como eu já falei, ó, acompanhado com o sinal de mais, ó. Tanto faz o positivo, tanto faz você botar mais ou não. Tanto faz você escrever desse jeito ou desse jeito. Vamos falar agora dos números negativos, né? Os números negativos é de uma importância tamanha, porque a hora de você aprender operações com número negativo, eu sei que quando retornar às aulas, eu vou ter que explicar isso com muito mais profundidade, porque é um assunto muito importante, né? Então, o conjunto dos números inteiros negativos também é infinito, né? Eu falei no slide anterior sobre o zero, né? O zero é neutro, o zero não é positivo e não é negativo. Então não existe menos zero e não existe mais zero quando a gente estiver trabalhando com números inteiros. Aí vem a ordem dos números inteiros negativos, vem assim. Repare aqui, antes de eu começar a falar disso, e que eu coloquei um asterisco aqui, ó. Eu coloquei um asterisco porque eu coloquei de propósito a ordem na forma que você conhece os números, né? Você conhece menos 1, menos 2, menos... você conhece 1, 2, 3, 4, 5, então eu botei menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Mas a forma de a gente escrever ao contrário a gente vai ver mais adiante. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4. Aí você vai falar, oxe, professor, tá errado esse negócio aí? Tá ensinando errado? Negativo. É certo. Aí eu vou levar lá pro... Aí tem eu e tem Landa. Por exemplo, vou dar o exemplo de Landa, foi o nome que veio na memória agora. Aí eu vou na cantina e compro um suco de R$3. Landa, então, Landa vai lá e compra um suco e um hambúrguer deu R$5. Ótimo. Eu vou fazer a pergunta. Quem vai estar devendo mais? O professor ou a colega Landa? Lógico que é a Landa. Então, quem deve mais, quem deve mais, o prejuízo é maior. Então, o antecessor dela, que seria o antecessor de menos 3 é menos 4, porque está subindo a dívida. Então ela está devendo mais do que eu, mas não se preocupe, que isso é só o início e a gente vai ver. E o sucessor aqui de menos 3 é menos 2, que está devendo menos. Quem deve mais? A pessoa que está devendo R$2 ou a pessoa que está devendo R$3? Lógico que é a pessoa que está devendo R$3. Então, automaticamente, depois da pessoa que está devendo 3, se você falar do sucessor, não vai ser a pessoa que está devendo 2? Então é mais ou menos por aí. Mas não se preocupe, porque é um assunto gostoso e é um assunto muito fácil. Representação na reta numérica. Aqui fica melhor para eu explicar o que eu estava falando no slide anterior. Aqui fica bem mais fácil, né? Os números inteiros podem ser representados por pontos
por pontos na reta numérica. Ótimo. Está aqui. A reta numérica está aqui. Nessa representação, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. Repare aqui que eu tenho o zero, que ele está falando aqui, ó. Ele está falando que eu tenho zero. A distância para o 1, repare que essa distância aqui, ó, é a mesma. É a mesma distância também de 1 para 2. A mesma distância. Deixa eu apagar aqui. Vou botar de outra cor. A mesma distância aqui, ó. Eu botei de outra cor porque já é vermelho em cima ali e atrapalhar. Preste bem atenção. Então, é a mesma distância. Eu botei de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, de menos 5 para menos 4, de menos 4 para menos 3, de menos 3 para menos 2, de menos 2 para menos 1. Nessa representação, já falei, os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ossimétricos. Interessantíssimo isso aqui. Eu não preciso nem riscar. Porque já está aqui, ó. Tá vendo aqui? O 4. Repare, você vai contar a partir do zero. Tá vendo aqui? Do 0 para o 4 aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4. A distância do 0 por menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mas você vai contar 1, 2, 3, 4. Então, quando dois números têm a mesma distância, eles são simétricos. Simétrico, ó. Então, se eu perguntar o simétrico de mais 5, você vai falar menos 5. O simétrico de mais 8, menos 8. Então, o simétrico é o mesmo número com o sinal trocado. Agora, preste bem atenção aqui no que eu estava falando no slide anterior. Repare, ó. Eu tenho 0. Ó, eu começo daqui, ó. O menor número que eu tenho aqui é o menos 5. Porque você está devendo 5. Quando você está... Quem é que deve mais? Uma pessoa que deve 5 mil ou uma pessoa que deve 4 mil? Lógico que é a pessoa que deve 5 mil. Então, na ordem, quem tem maior valor é 4 mil. Você está devendo 5. Você está devendo 4. Você deve 5 em um cartão. Você deve 4 no outro. Você está devendo menos aqui. Então, quanto mais longe o número for do zero, o zero está aqui, ó, na parte negativa, quanto mais longe ele for do zero, menor valor ele vai ter. Então, por exemplo, aqui o menos 3 é maior do que menos 5. O menos 3 é maior do que menos 4. Agora, se eu fizer uma comparação aqui entre menos 2 e menos 3, quem é que está devendo mais? Quem está com menos 3. Então, menos 2 é maior. Tá vendo? Quem é maior? Menos 2 ou menos 1? Menos 1. Quem é maior? 0 ou menos 1? 0. Você não deve nada a ninguém. Quando você não tem 0 no bolso e não tem nada para pagar, você está bem. Né? Você não deve nada a ninguém, então você não tem preocupação. Mas quando você não tem dinheiro e está devendo R$2, você está abaixo de 0. Quando você está devendo, você está abaixo de 0. Quando você compra fiado, você está abaixo de 0. Então, em relação aos números negativos, eu quero que vocês prestem bem atenção em relação a isso. Em relação aos números negativos, quanto mais longe do zero o número estiver, menor valor ele vai estar. Já os números positivos, repare que aqui ele não botou mais. Já em relação aos números positivos, quanto mais longe ele está do zero, quanto mais ele corre para cá, ó, quanto mais ele corre nessa direção, ó, maior ele é. Então, aqui é o contrário. 0 é menor do que 1 e 1 é maior que 0. 1 é menor do que 2 e 2 é maior que 0 e assim por diante. Então, os números negativos, quanto mais longe do zero estiver, menor valor ele vai ter. E nos números positivos, quanto mais longe do zero ele estiver, maior valor ele vai ter. Subconjunto do Z. Por que eu estou falando do subconjunto do Z? Que a gente precisa se acostumar que o Z é os números inteiros.
Então, subconjunto dos números inteiros. Então, eu posso falar subconjunto dos números inteiros, eu também posso falar subconjunto dos números de Z. Beleza, eu posso falar das duas formas, eu estou falando a mesma coisa. Conjunto dos números naturais N, vocês conhecem até esse momento, antes de eu estar falando dos números negativos, a conversa era sempre número positivo. Então vamos falar de N. Quem é N? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora vem os negativos. Então todo número natural também é um número inteiro. Então, ó, todo número natural também é um número inteiro. Todo número natural é um número inteiro. Mas nem todo número inteiro é natural. Por exemplo, o menos 4 é um número inteiro. Mas ele não é natural porque o número natural não tem a parte negativa. Beleza? Vamos para frente. Subconjunto de Z, subconjunto de números inteiros. Eu posso falar das duas formas, repetindo. Além do conjunto dos números naturais, que eu acabei de explicar para vocês, destacamos os seguintes subconjuntos de Z. Eu tenho Z asterisco. Presta atenção. Todas as vezes que aparecer Z asterisco, você sabe que você vai saber agora que vai ser os números dos conjuntos negativos e os positivos. Né? E os positivos sem o zero. Ó, é o subconjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Então, por isso ele é asterístico. Isso aqui significa que é sem o zero. Repare o que ele escreveu aqui. Vem de infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1. Aqui era para ser o zero. Como está com asterisco, ele tirou o zero. Então vai ficar 1, 2, 3, 4 até o infinito. Beleza? Aí aqui agora, conjuntos do número Z+. Presta atenção. Z+, ele só está falando dos positivos. Então os negativos não vão entrar. Ele não vai entrar os números negativos, não tem hipótese nenhuma. Então, são os números inteiros não negativos. Ou só os positivos. Então ele vai aqui, ó. 0, 0 é neutro, mas ele botou aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até o infinito. Agora vamos embaixo aqui, ó, trabalhar, ó, o conjunto dos números inteiros negativos. Só tem o negativo, ele não vai ter o positivo. Então, é o subconjunto dos números inteiros não positivos. Então, os não positivos são os negativos. Ele não vai ter número positivo, ele para no zero. Ele vem do menos infinito. Repare que a forma correta de escrever é essa aqui, ó. Menos 4. Ó, vem aqui, que aqui começa a menos infinito, tá vendo? Tem diversos números aqui. Aí vem aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ele vem subindo de posição. Ele vem subindo. Aí daqui, como não tem os positivos, não vai. Mas se tivesse positivo, aí viria 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aí vem aqui, subconjunto ainda de números inteiros, aí vem o Z asterisco mais. Se ele está falando Z asterisco mais, ele também não vai entrar o zero. Todas as vezes que tiver asterisco aqui, ó, o zero não entra. Se tiver asterisco, o zero não entra aqui, ó. Vou marcar para vocês aqui. Olha, se tiver asterisco, o zero não entra. O zero não vai entrar. Então, é o subconjunto dos números inteiros, com exceção dos negativos e do zero. Então, se tiver conjunto dos números inteiros, asterisco, com o mais embaixo, você só vai trabalhar com os números positivos e sem o zero. Exemplo aqui. Repare que aqui ele não botou zero. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza? Então agora eu venho a mesma coisa, só que aqui ele está botando conjunto dos números inteiros sem o zero. Está aqui de novo, vou marcar de novo.
É para deixar destacado aqui, ó. Sem o zero, só que ele só quer os negativos. Então não vai entrar número positivo. Ele vem de menos infinito. Menos infinito. Aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Chega aqui e para. Por que ele não botou zero dessa vez? Porque tem um asterisco aqui. Espero que... Eu acho que está terminando aqui. A gente vai passar uma atividade. Eu vou preparar essa atividade. Mas fique com Deus, viu? Estou com saudade de vocês. Espero que termine logo isso para dar continuidade ao nosso ano letivo de forma correta. Um beijo no coração de vocês.